Boa noite, tá me ouvindo? Tô. Beleza. Hoje é 8 de outubro, nossa oitava aula Será que ainda vai entrar mais gente ainda? de, de perícia e arbitragem, 19h30. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos abordar aspectos de procedimentos periciais da perícia e arbitragem, né? A perícia e arbitragem no processo da execução da perícia. Então, fazendo aí uma análise dos conteúdos que nós abordamos, né? Primeiro nós iniciamos uma parte de conceituação da perícia, entendemos o que é perícia, os tipos de perito existente, entendemos que antes da perícia iniciar tem que ser elaborado um planejamento de perícia. Esse planejamento ele vai garantir a qualidade da perícia. Esse planejamento ele vai auxiliar o perito na elaboração de uma proposta de honorários, né? Estudamos os deveres do perito diante do Código de Processo Civil. Quais as obrigações do perito diante do Código de Processo Civil? Vimos que o perito tem prazos, né? O juiz, quando ele nomeia um perito para assistir em uma prova judicial, para uma assistência, para o levantamento de uma prova científica, né? O juiz já determina o prazo para a entrega do laudo de perícia, né? E nós entendemos que esses prazos deverão ser respeitados, né? Então, hoje, nós vamos conhecer os procedimentos periciais, que é um dos assuntos que mais tem caído nas provas de concurso e também nos exames de suficiência, tá? Então, é um assunto bem importante. Então, vamos lá. A NBC TP01, que é a norma brasileira de contabilidade técnica de perícia 01, fala o seguinte, referente à execução da auditoria. Lá no item 22 da NBCTP01, fala o seguinte, ao ser intimado para dar início aos trabalhos periciais, o perito nomeado deve comunicar às partes e aos assistentes técnicos a data, o local de início da produção da prova pericial contábil, exceto se fixado pelo juiz arbitral ou autoridade administrativa. Então, o perito deve informar as partes e aos peritos assistentes quando que ele vai iniciar o trabalho, né? Respeitando alguns quesitos, como caso não haja nos autos do processo dados suficientes para a localização dos assistentes técnicos, a comunicação deve ser feita aos advogados das partes. E caso estes também não tenham informado o endereço nas suas petições, a comunicação deve ser feita diretamente às partes ou ao juízo arbitral ou à autoridade administrativa. Assim que formalizada sua contratação, pode o assistente técnico manter contato com o perito, colocando-se à disposição para cooperar no desenvolvimento do trabalho pericial. Então, a partir do momento que o perito do juízo, que é o perito judicial, formaliza o início do teu trabalho, né?
Só um momentinho, galera. A partir do momento que o perito nomeado pelo juiz, que é o perito do juízo, né, ele formaliza o início da execução da perícia, os assistentes técnicos, eles poderão se colocar à disposição para cooperar no desenvolvimento do trabalho pericial. Portanto, é importante mencionarmos que a responsabilidade da prova técnica é do perito judicial, né? Os peritos assistentes, eles poderão colaborar para levantamento dessa prova pericial, para a realização dos procedimentos, né? Na aplicação dos procedimentos. Só que a responsabilidade, quem responde civilmente, criminalmente, é o perito judicial, uma vez que o laudo pericial é assinado pelo perito judicial, ok? O perito nomeado, que é o caso, o perito nomeado pelo juiz, deve assegurar aos assistentes técnicos o acesso aos autos e aos elementos de prova arrecadados durante a perícia, indicando local, data e hora para exame deles. Percebam que é tudo na maior transparência, né? O trabalho do perito, ele não é um caso de que ele de sigilo, né? Não é uma execução de sigilo. É um trabalho transparente. As partes, com base nos assistentes, nos peritos assistentes, elas deverão ter acesso a todas as fases do trabalho pericial. Os assistentes técnicos têm o dever inalienável de colaborar para a revelação da verdade e comportar-se de acordo com a boa-fé e com a equidade, além de cooperar entre si e com o perito nomeado para que se obtenha um resultado da perícia em tempo razoável, né? Os assistentes técnicos, são os peritos assistentes técnicos, podem entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer prévio. O que acontece, pessoal? Existe na perícia judicial dois tipos de perito. Existe o perito nomeado pelo juiz e os peritos assistentes, são aqueles contratados pelas partes, né? O perito judicial, que é aquele nomeado pelo juiz. Meu computador está descarregando aqui, galera. Só um momentinho. O perito nomeado pelo juiz, ele tem por objetivo emitir um laudo pericial. Laudo pericial. Ok. Aí vocês devem estar me perguntando agora, professor, mas aí está falando que os assistentes técnicos podem entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer. Então, você já deve ter visto lá na literatura, né, que existe o termo laudo e existe o termo parecer pericial. O parecer, pessoal, é o relatório que os peritos assistentes fazem sobre o laudo ou sobre o objeto periciado. Então, vamos separar bem. Perito nomeado pelo juiz emite laudo pericial. Peritos assistentes contratados pelas partes emite parecer pericial. O quesito E fala isso, que os assistentes técnicos, os peritos assistentes, poderão entregar ao perito nomeado cópia do seu parecer prévio, bem como planilhas ou memórias de cálculo, informações e demonstrações que possam esclarecer ou auxiliar o trabalho a ser desenvolvido pelo perito nomeado, assegurando o acesso a outro assistente. Então,
não é porque o perito assistente ele foi contratado pelas partes que ele vai ser considerado inimigo do perito. É diferente, né? Lá da briga judicial, diferente porque a gente é muito comum, né? Advogado das partes, um ficar contra o outro, um é inimigo do outro, né? Aqui no caso da perícia, o trabalho ele pode ser colaborativo. O que Professor, aconteceu aqui? Oi. mas se uma parte contrata um perito assistente, Certo. ele contrata esse perito, ele não vai ser contra aquela parte, né? Ele vai ser profissional, né? Olha, Cícero, vai do quem é o mediador, digamos, vai ser o perito nomeado pelo juiz. Só um momento que eu já te respondo. Deixa eu organizar. Parou de partilhar para vocês aí, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Descartar. Aí, assim, Cícero, o que acontece na prática? Você observou bem observado. Na prática, vamos exemplificar aqui. A gente tem a empresa A e a gente tem a empresa B. Né? A empresa A e a empresa B eram empresas que tinham algum contrato de parceria. Elas tinham um contrato de parceria. Por algum motivo, né, a parceria de distribuição de frutos, vamos chamar assim. E elas estão em um litígio judicial. Aí foi nomeado um perito judicial, um perito, né, nomeado pelo juiz, para fazer um cálculo dessa distribuição de frutos, porque a A está falando que o cálculo, conforme o contrato, deveria ser X, e a B está falando que é Y. Então tem uma divergência aí nessa distribuição dos frutos, vamos chamar assim. Aí o juiz foi e nomeou o perito, né, contador, para poder fazer esse cálculo aí, levantar a prova judicial com base nas informações de contrato e legislações. Ok. Aí, a parte A, ela contratou um perito, e a parte B também contratou um perito. É óbvio, né, que a parte A falou para o perito dela, olha, eu tô certo, e a parte B falou, eu tô certo. Mas, Cícero, não impede que haja uma união entre esses três profissionais para chegar a um denominador comum, porque na verdade a discussão ali é interpretação do contrato, interpretação de legislação, nesse caso hipotético, né? Nada impede que os três profissionais nada impede de uma união entre os três profissionais para levantar essa prova técnica e científica. Porque a perícia, diferente da auditoria, ela não é uma opinião, é uma prova técnica científica baseada em fatos, em verdades, né? Tudo tem que estar fundamentado legalmente. O perito judicial, a responsabilidade de emissão do laudo final é dele, mas ele vai fornecer todas as etapas do trabalho pericial aos assistentes. Os assistentes poderão questionar o perito através de diligência, ele deverá responder. E os três poderão se reunir para poder levantar a prova de forma colaborativa, vamos dizer assim. Mas o laudo pericial, que é a última fase, digamos, do trabalho do perito, que é de fato a prova técnica que o juiz vai considerar para tomar uma decisão, é de responsabilidade do perito. O que pode acontecer? Pode acontecer de o perito assistente, os peritos assistentes mais o perito judicial chegar a um denominador comum. Ou pode acontecer também de o perito judicial falar, por exemplo, que a parte A está certa e o perito assistente da parte B não concordar. Não está certa, o meu cliente está correto. Então, o que o perito da parte B vai falar? Ele vai fazer um parecer do laudo do perito. Ele vai ter que aguardar o perito entregar o laudo da perícia judicial e ele vai fazer um parecer desse laudo e vai protocolar nos autos do processo. Aí lá vai ter todos os quesitos, que é a discussão, né? Ele vai fundamentar
o parecer dele, e o perito vai ter que responder esses quesitos nos autos do processo. Funciona da seguinte forma, né? Mas a responsabilidade da prova técnica, de fato, é do perito. Então, assim, Cícero, é só uma possibilidade que a norma traz, que pode ter a colaboração dos três. Mas na prática, isso não acontece, tá? Na prática, o perito assistente, ele serve mais para acompanhar o trabalho, para acompanhar, no caso, garantir que realmente o perito judicial está fazendo o trabalho dentro de uma qualidade técnica, científica, ética, processual e tudo mais. Ficou claro, Cícero? É mais ou menos isso? Te respondi a sua pergunta ou não? Sim, ok. Ficou claro. Obrigado. Beleza, por nada. Então, pessoal, é isso, né? Nós paramos. Então, os assistentes técnicos podem entregar ao perito nomeado cópia de seu parecer prévio. Beleza. Então, vamos agora para o item 23 da NBCTP-01. O item 23 fala o seguinte: o assistente técnico pode, logo após a sua contratação, manter contato com o advogado da parte que o contratou, requerendo o dossiê completo do processo para conhecimento dos fatos e melhor acompanhamento dos atos processuais. Isso aqui é uma parte, a norma fala do que o perito assistente técnico poderá fazer. O perito, enquanto estiver de posse do processo de documentos, deve zelar por sua guarda e segurança e ser diligente, né? Para a execução da perícia contábil, o perito deve ater-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Mediante termo de diligência, né? Aí o que é termo de diligência? Termo de diligência são as comunicações. É pelo termo de diligência que o perito solicita as documentações a serem analisadas, que ele faz as indagações. É tudo por termo de diligência. Nós vimos em uma aula anterior que o ideal é que esses termos eles sejam anexados nos autos do processo. O perito deve solicitar por escrito todos os documentos e informações relacionados ao objeto da perícia, fixando o prazo para entrega, que nós vimos lá, inclusive, no modelinho do termo de diligência, como elaborá-lo. O item 27 fala: a eventual recusa no atendimento aos elementos solicitados nas diligências ou qualquer dificuldade na execução do trabalho pericial devem ser comunicadas ao juízo, com a devida comprovação ou justificativa, em se tratando de perícia judicial, ao juiz arbitral ou à parte contratante no caso de perícia extrajudicial, né? O perito pode utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e as normas concernentes ao exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial contábil ou o parecer pericial contábil com as peças que julgar necessária. O item 29 fala: o perito deve manter registro dos locais e datas das diligências, nomes das pessoas que o atender, livros e documentos ou coisas vistoriadas, examinadas ou arrecadadas, dados e particularidades de interesse da perícia, rubricando a documentação examinada, quando julgar necessário, possível, juntando o elemento de prova original, cópia ou certidão. Então, perceba a responsabilidade do perito em uma execução de uma perícia, né? Ele tem que registrar absolutamente tudo, evidenciar tudo, manter o registro dos locais, das datas, porque de fato, pessoal, trata de uma prova técnica científica em um litígio judicial. Essa prova ela vai assistir o juiz. O juiz vai, digamos que numa prova judicial, o laudo pericial ele é uma peça fundamental para o juiz tomar uma decisão. Então, lá na frente, ou na fase dos esclarecimentos do quesitos, né? Porque após o perito contador entregar o laudo ao judiciário, dentro do prazo previsto, né? O judiciário e as partes terão um prazo para formular os quesitos, que são as dúvidas, né,
decorrentes daquele laudo. Então, o perito precisa estar com tudo registrado, todas as diligências assinadas, ele precisa ter toda a formalização, que nada mais é do que a fundamentação, né? A fundamentação daquele laudo, daquela prova pericial que foi elaborada pelo perito, para que ele não seja responsabilizado indevidamente por alguma omissão, omissão de procedimento, omissão de informação, ok? O item 30 fala o seguinte: a execução da perícia, quando incluir a utilização de equipe técnica, deve ser realizada sob a orientação e supervisão do perito, que assume a responsabilidade pelos trabalhos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O mês passado, eu recebi uma proposta de um colega de Rondônia, né, que ele foi procurado por um perito, né, perito lá de Rondônia, uma empresa X, estava num processo de litígio judicial, ok? E esse perito contador, nomeado pelo juiz, né, ele entregou o laudo, e o juiz, as partes, pediu para que ele provasse aquela informação que ele tinha colocado no laudo mediante relatórios levantados, mediante relatório analítico de lançamentos contábeis, né? Porque ele simplesmente colocou lá uma prova técnica e a parte, ela quer saber quais os lançamentos, a data, tudo de forma analítica. Ou seja, né, precisaria manipular o sistema de contabilidade. E esse perito, ele não tinha expertise para manipular o software de contabilidade da empresa. Então, ele elaborou uma diligência, pediu acesso ao sistema de contabilidade para fazer esse levantamento. Só que o perito, nomeado pelo juiz, ele não tinha essa expertise. Aí foi aonde eu entrei, né? Que, como eu tenho essa expertise no domínio do sistema de geração de relatório e tudo, ele me fez uma proposta para como terceiro, né? Não é como terceiro especialista para que eu levantasse essas informações dentro do sistema de contabilidade. Porém, todavia, entretanto, eu seria uma parte técnica. Mas o meu trabalho, caso eu feche com ele, vai ser orientado e supervisionado por ele, porque a responsabilidade pelo trabalho, pelo laudo, é do perito nomeado pelo juiz, mesmo que eu, terceiro, como técnico, esteja realizando aquele levantamento de informações. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se o perito, quando contrata um especialista, ele tem que confiar no trabalho do especialista, né? E ele tem que, de fato, supervisionar e orientar, uma vez que a responsabilidade técnica será dele. O quesito 31, o item 31, fala o seguinte: o perito deve especificar os elementos relevantes que servirão de suporte à conclusão formalizada no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil quando é perito assistente, ok? Então, nós concluímos essa parte da execução da auditoria e no item 32, nós adentramos na fase de procedimentos de perícia. Essa é a fase onde o perito, de fato, inicia a sua execução, né, o seu exame pericial. Então, quando chega nessa fase, o planejamento já foi feito, o perito já aceitou, ele foi nomeado, aceitou, ele fez o planejamento, ele elaborou a proposta de honorários, ele enviou para o judiciário, a proposta foi homologada, né, pelas partes, já passou por toda aquela fase. Então, nesse momento, ele já comunicou o início dos trabalhos periciais, agora ele vai começar a aplicar os procedimentos. Antes de começar a falar sobre eles, professor, eu vou ter que aplicar todos esses procedimentos como perito? Não, de fato,
será aplicado os procedimentos cabíveis para levantamento da prova pericial. Mas os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer pericial contábil e abrangem total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, exame da matéria, né? Exame, os procedimentos são exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação, certificação e testabilidade. Ó, atenção. Isso aqui foi incluído agora em 2020, tá? Então há grandes chances para quem vai fazer o exame de suficiência aí de cair, tá bom? Agora no dia 8 de novembro. Testabilidade foi um procedimento que foi incluído em 2020, tá? Esses procedimentos são assim definidos, tá? O exame é a análise de livros, registros, transações e documentos. Por exemplo, vamos supor que eu preciso analisar nota fiscal. Eu estou fazendo um exame, ok? Aí eu estou analisando aqui, eu estou numa perícia trabalhista, eu preciso analisar, fazer um recálculo dos olerites. Eu vou pegar os olerites, eu vou pegar a carteira de trabalho, eu vou pegar o registro do funcionário. Estou fazendo um exame documental, ok? Vistoria é a diligência que objetiva a verificação, vistoria é a diligência que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato de forma circunstancial. Então, a vistoria é a verificação, a constatação de uma situação através de uma vistoria. Eu vou vistoriar, né? Os nomes, pessoal, se cair lá uma provinha no exame, procure interpretar, se você não lembrar de todos os conceitos, procure interpretar pelo nome. Exame, examinar documento. Vistoriar, que eu preciso constatar uma situação. Vistoria, né? Visto. Indagação é a busca de informações mediante entrevista. Então, toda vez que eu quero buscar informações, seja as partes, né? Eu quero entender melhor o objeto, eu tenho dúvidas. Então, a investigação, a indagação é isso. É a busca de informações mediante entrevistas com conhecedores do objeto ou de fato relacionados à perícia. Investigação é a pesquisa que busca constatar o que está oculto. Então, toda vez que tem algo que está oculto, entendeu? Que está complexo, eu fiz a indagação e ainda não foi me esclarecida essa informação. Eu preciso fazer uma investigação mais profunda. Vamos enxergar o que está oculto por qualquer circunstância. Então, toda vez que envolver um procedimento de uma investigação profunda, nós chamamos de investigação, para constatar o que está oculto, ok? Ou seja, quando eu falo que está oculto tanto pela parte A como também pela parte B. Arbitramento é a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critério técnico científico. Então, a palavra arbitrar é determinar valores para tal situação, ok? Então, toda vez que eu, por exemplo, a parte A está discutindo X valor e a parte B está discutindo Y valor. Digamos que aquela matéria que está sendo periciada é uma matéria... vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para ficar claro, tá? Para vocês. Vamos supor que é algo... Vamos supor aí, vamos pensar. Vamos pensar que um funcionário X, ok? Um funcionário X ganhava um valor, salário, e esse funcionário, ele está discutindo na justiça um fator chamado equiparação salarial, que ele está falando o seguinte, olha, eu tenho as mesmas funções que o João, que a Maria e que a Antônia. E
tem 10 anos que eu tenho as mesmas funções que essas 3 pessoas e eu ganho 60% a menos que eles. E eu quero equiparação salarial, eu quero receber nos últimos 10 anos esses valores. Um exemplo, tá hipotético. Aí, o perito, ele vai ter que, e assim, e tanto o João, a Joana, os três, eles ganham valores distintos, não é o mesmo valor. Então, eu, como perito, eu vou ter que arbitrar uma média ali, de repente, né? Se eu achar que ele merece, digamos, uma equiparação salarial, né? Se eu provar com termos técnicos científicos que ele merece a equiparação salarial dentro da legalidade. Então eu vou ter que eu vou ter que arbitrar um valor ali. Então é isso. Arbitrar é determinar valores. E mês. Professor, Oi, pode falar. no caso, quem vai arbitrar não é o juiz que determina? O perito também determina? Olha, Cícero, o perito ele vai arbitrar no seu relatório, mas a decisão final é do juiz. O juiz vai poder, com base o juiz ele já tem lá, digamos, a metodologia dele para arbitrar esses valores. Mas nesse exemplo hipotético que eu citei para vocês, no relatório do perito ele já arbitra, tá bom? Entendi. Aí o juiz vai poder, de fato, julgar se aquele valor arbitrado está dentro das possibilidades ou não. Ou, às vezes, se o juiz achar, de repente, que aquele relatório ele não é suficiente, esse valor está fora da realidade, ele pode devolver o laudo e mandar o perito complementar procedimentos. Tá? Vamos lá. Agora, vamos para mensuração. É o ato de qualificação e quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. A mensuração é muito comum na parte de espólio, sabe? Essa parte de levantamento de bens. Então, a mensuração é mensurar, tanto qualitativamente como também quantitativamente, né? Os bens, os direitos, as obrigações. Isso é mensuração. Perceba que tem uma diferença entre arbitrar. Eu não vou determinar valores, eu vou mensurar o que de fato é. É assim que funciona a mensuração. Avaliação é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens. Aí já não é mensurar, é avaliar, né? Avaliar é o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos, obrigações, despesas e receitas, né? E certificação é o ato de atestar a informação obtida na formação da prova pericial. Eu vou certificar, eu vou atestar uma informação obtida. É assim que funciona. Vou me certificar que de fato aquela informação está correta. E testabilidade é a verificação dos elementos probantes juntados aos autos. Eu confronto com as premissas estabelecidas, né? Lá no planejamento, quando eu faço o planejamento da perícia, eu já tenho premissas pré-estabelecidas, né? E a testabilidade, ela vai verificar esses elementos juntados nos autos e eu vou confrontar todas as minhas provas com as premissas previamente estabelecidas. Pessoal, então eu apresentei para vocês esses conceitos, né? Eles são, diferentemente da auditoria, digamos que os procedimentos periciais, eles são um pouco mais complexos, mais difícil, mais confuso de entender. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu vou trazer vários estudos de casos de perícia, onde a gente vai praticar qual tipo de procedimento que a gente tá realizando, para que a gente consiga, de fato, entender na prática o que são esses procedimentos e quais as diferenças e como aplicar eles numa execução pericial. Então, na aula de hoje, a gente finaliza com esses conceitos, lembrando que todas essas informações foram extraídas da NBCTP 01, que é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica de Perícia 01. Agora eu abro para dúvidas ou possíveis questionamentos. Pessoal, seguinte, amanhã eu vou postar para vocês
a nossa avaliação parcial. Atenção, não é avaliação oficial, tá bom? Nossa avaliação, nossa vamos chamar de atividade, né? Nossa atividade parcial N2. N2 vai funcionar diferente este semestre. Então, não vai ser uma prova valendo 10 pontos, como foi no semestre passado. A nossa N2, ela vai ser dividida. Então, eu vou passar uma atividade parcial para vocês. O prazo para entrega dessa atividade vai ser no último dia desse mês. Então, vocês vão poder aproveitar esse feriado prolongado aí para fazer a atividade, tá bom? Então, eu vou passar essa atividade para vocês. O que vai cair nessa atividade? Vai cair nessa atividade o conteúdo da N1, mais o que nós estudamos até agora, tá bom? Não vou passar uma atividade extensa, não, tá? Vai ser só uma questão, um estudo de caso, para que vocês possam resolver. Igual, bem similar ao que eu passei na N1, tá bom? Então, eu vou passar, se tiver alguma dúvida na interpretação dessa atividade, vocês podem mandar mensagem, mandar e-mail que eu vou estar respondendo vocês, ok? Então é isso. Na nossa próxima aula... Professora, essa atividade é valendo de 0 a 3? Isso, atividade parcial avaliativa, ela Mas terá para peso N2? 0 a 3 para N2. A prova oficial N2, ela vai ter peso 7, diferentemente de antes, que tinha peso 10, tá bom? Ah, tá. Isso que achei estranho. É, exatamente. Lembrando, pessoal, que a atividade parcial, ela terá peso 3. Não é porque você fez, que você vai tirar 3, não é assim. Peso de 0 a 3 pontos. Vai depender do seu desenvolvimento na resolução da atividade, ok? Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Gostaria que os meus orientandos permanecessem, que nós teremos a nossa reunião, ok? Então, agradeço a participação dos demais e até a próxima aula. Essa aula será gravada e disponibilizada no portal SAF. Boa noite. Boa noite. Nelson, você pode sair, não.